Lá Vem História, um programa com histórias reais para inspirar você. E o meu convidado de hoje é advogado, especialista em direito da saúde, coautor de um livro super interessante que a gente já vai falar para vocês. Seja muito bem-vindo, Diony Soares. Obrigado, Fabiola. É um prazer estar aqui hoje. Eu costumo dizer que em alguns momentos da nossa vida tem alguns acontecimentos que a gente se sente realizado. Estar aqui hoje, para mim, é um desses momentos um dos objetivos que eu já consegui alcançar. Então, Olha, eu sei que não é qualquer pessoa que senta nesse sofá aqui. Todos os convidados, pelo que eu já acompanhei, são pessoas extraordinárias, especiais. Então, eu estou muito honrado de estar aqui hoje com você. ai, que alegria ouvir isso, gente. Eu também fico muito feliz. O Diony é uma pessoa, já tô até íntima, né? Nem falo doutor Diony. É uma pessoa, assim, gente, que desde o nosso primeiro contato, quando a gente conversou por telefone, sabe aquela pessoa que você vê que tem um coração enorme? Que trabalha com um propósito? E isso me chamou muita atenção. E eu fiquei muito feliz. Tanto que a gente Você toma começou... cuidado que Emociona. eu já fico emocionado. A gente começou a conversar e no meio da ligação foi quando eu falei, né? Não, eu vou te convidar para participar do programa e também da revista. E aí tá aqui agora. Doutor, todo mundo que senta aqui já está acostumado que quem vem aqui tem que contar a história mesmo, a sua essência, né? Quem é o Diony, de onde você veio. Então a gente quer saber sobre você na sua infância. Então começa lá atrás e vem trazendo pra gente toda a sua trajetória. Bom, eu não sou de Franca, né? Eu fugi um pouquinho acho que da maioria das pessoas que sentaram aqui. A minha família toda é de Cajuru. Sou nascido e criado em Cajuru. Já rodei um pouquinho, praticamente. Já morei em São Paulo, já morei em Ribeirão Preto. E eu vim parar em Franca em 2013, a trabalho com a minha esposa, e na época com o sonho de fazer faculdade de Não, Direito. mas olha só, gente, tem gente que senta aqui e fica adiantado. Porque a gente gosta de saber mesmo da vida da pessoa, né? Se tem irmãos, se não tem, você conta tudo. Você veio de lá e conta pra gente por que você saiu de lá e como é que foi a sua infância, porque eu sei que você tem uma história bonita. A Fabiola, ela tá me puxando pra uma época lá atrás. Isso, a gente quer saber tudo. E aí, olha só, o direito da saúde entrou na minha vida há mais de 20 anos. Porque há 20 anos atrás, mais ou menos, o meu pai, ele fez uma cirurgia bariátrica. Então, meu pai é paciente bariátrico, que a gente fala, né? E com 13, 14 anos, nós trabalhávamos como ambulantes. Então, meu pai tinha uma barraquinha de cachorro-quente, ele montava nas festas e a gente vendia hot dog, vendia lanche de hambúrguer, vendia de tudo ali nas festas. E aí, em alguns momentos, quando meu pai, ele já estava uma pessoa bem obesa, a gente chama de obesidade mórbida, né? Que ele tinha 1,60 e 1,60 ele chegou a pesar 150 quilos. Minha altura. Exato. E aí, na época que a gente trabalhava, até para poder se organizar com isso, nós iríamos para as festas, então a gente trabalhava, meu irmão, a minha mãe, a gente trabalhava na barraca, e abaixou um pouquinho o movimento, a gente pegava aquelas... hoje Bandeja, não, tipo uma bandeja. Pegava bandeja, colocava batata frita e ia vender na arquibancada. A gente vendia Olha que legal. batata frita, vendia refrigerante, enfim. Tudo. Não tudo. perdi a venda. Não. O cliente não vem, eu vou. O cliente não vinha na barraca, a gente ia na arquibancada. Rodeio, então, acho que a minha infância toda eu passei em festa de rodeio. Então, nossa, hoje eu adoro essa parte, porque realmente fez parte da minha história ali. E quando meu pai foi fazer essa cirurgia, que nós ficamos em casa ali, né, aguardando, eu ainda me recordo do médico entregando o papel, falando da responsabilidade, né? Que, olha, Você tinha do essa que faixa pode dos 14 acontecer. anos? Tinha uma faixa de 14 anos. Tava eu, meu pai e minha mãe. Meu pai teve que assinar, né, sobre a responsabilidade que poderia acontecer ali na cirurgia. E a gente fica apreensivo, porque, afinal de contas, é uma cirurgia hoje muito mais tecnológica do que há 20 anos atrás. Sim, verdade. Hoje a cirurgia bariátrica, ela faz apenas furo praticamente. Antigamente, abria-se o paciente, meu Deus, no meio para poder. Então era muito comum, às vezes, infecção. Então, só que nós já tínhamos passado por todo um processo de tentativa de emagrecimento, por remédio, tudo que você imaginar. E, infelizmente, nós não conhecíamos, não tinha conhecimento do que poderia acontecer.
E era um risco também, né? Era A um cirurgia risco. era arriscada, mas ele continuar assim também era arriscado pra ele, né? E tudo isso começou, olha pra você ver que interessante, né? Uma das coisas que eu costumo falar no escritório é que a população ela precisa de informação. E na época, nós não tínhamos informação. Então, por exemplo, nós não sabíamos nem mesmo que existia cirurgia assim bariátrica. Quem falou pra gente foi um médico que frequentava, comia lanche com a gente. E aí ele falou assim, olha, o senhor já tentou fazer uma bariátrica? Aí meu pai falou assim, o que é isso, doutor? E Olha, aí foi que ele foi explicando pro meu pai ali, e falou, olha, é uma cirurgia arriscada, só que se você não fizer, o risco que você está correndo é de vida. Então, assim, perigoso, é, né? é de morte, né? Ou você faz a cirurgia, realmente é uma cirurgia arriscada, só que hoje em dia já está muito mais comum, ou você pode correr o risco de não acordar amanhã, né? Nossa, Porque seu pai já ficou doido, falou que tem que operar logo. a pressão alta, diversos fatores vêm ali de comorbidades em razão do peso. Então, quando a gente trabalhava lá dentro, nas festas, praticamente todo o sul de Minas, interior de São Paulo, Vocês que nós viajavam em outras cidades? viajava, nós tínhamos uma... E a escola? Como é que fazia pra conciliar? Ixi, Fabiola, Tinha que não. olha só, a gente tinha uma perua... Se desse tempo, estudar. a gente tinha uma perua, uma Kombi, e aí a gente carregava a Kombi. As festas geralmente começam quinta, sexta, sábado, domingo. Então, eu estudava até na sexta-feira, aí eu estudava de manhã, saía sexta-feira meio-dia, pegava um ônibus, ia para a cidade onde meu pai estava trabalhando, ele e minha mãe. Você ia sozinho? Ia sozinho. Ficava sozinho em A casa? pessoa da rodoviária já me conhecia. Aí ele liberava, montava no ônibus, e eu descia no outro ponto, a minha mãe estava lá me esperando. Meu Deus. Era desse jeito. Hoje a gente não deixa filho na esquina. Acho que assim, acho que Eu tinha uns hoje... 14 anos. Hoje mas a criminalidade também mudou um pouquinho. Eu acho que naquela época, você pega... Cajuru hoje deve ter lá uns 25 mil habitantes. Uma cidade Na época devia ter o quê? Uns 13, 15 no máximo, sabe? Era tranquilo. Então era bem tranquilo. Então pegava o ônibus na rodoviária, minha mãe me esperava na outra e a gente ia trabalhar. Então a gente dormia dentro da perua. Tá vendo, gente? Então, Por isso que aqui é senta que lá vem história. É muito fácil a gente olhar para uma pessoa, né? Aqui de terno, gravata, né? E eu falo muito sobre isso. Ninguém nasce pronto na vida. Não. Né? Só quem viveu o processo sabe os tombos, as dificuldades que precisa enfrentar. Porque, olha, 4 pessoas dormindo numa Kombi. A gente dormia na Kombi. Aí a Kombi do meu pai era uma comédia, né? Ela tinha um furo no cantinho assim que a gente colocava Durepox. Porque se chove, não dava Kombi. Já aconteceu, a gente dormiu lá, parece que tá pingando aqui. Era a Kombi que tava com o telhado furado. Gente do Acontecia. céu. Então, assim, a gente teve uma infância muito simples e, vamos dizer assim, todo mundo lá em casa sempre foi muito trabalhador, porque nós buscávamos uma vida melhor. E meu pai e minha mãe não tiveram oportunidade, vamos dizer assim, de estudar, de terminar, de fazer o ensino superior, porque desde a infância eles aprenderam o quê? Que tinha que trabalhar. E começava muito cedo, né? Se você começou aos 13, seu pai deve ter começado aos 7. Começava muito cedo. Então, eles aprenderam o seguinte: precisa trabalhar para ganhar dinheiro, para ter alguma coisa na vida e assim sobreviver. E quando chegou na minha vez, principalmente depois da cirurgia do meu pai, que a gente ficava tão apreensivo, e se papai não voltar? Nossa, Deus me livre disso. É uma coisa que, assim, é uma pergunta que a gente tem que se fazer, né, para o futuro. E quando eu comecei a ver aquele cenário, a gente viajava bastante, eu falei pro meu pai, pai, eu quero estudar. Aí meu pai aceitou, né? Estranhou na hora? Foi meio resistente ou não? Não, na hora ele falou assim, não, você tem que estudar. Só que quando eu cheguei nos 18 anos, que eu cheguei nos 17, que eu tava terminando a faculdade, o ensino médio, aí eu falei pra ele, pai, eu vou estudar. Ele falou, não precisa não, porque eu já trabalhava com ele desde os 13 anos. Tipo, tá feito na vida, filho. Não, aqui a gente já tinha passado a época da Kombi. Mas já tinha melhorado de vida. Já tinha melhorado, graças a Deus tinha melhorado de vida. A gente já tinha um caminhãozinho. Pô, já tava ficando chique. A empresa tava crescendo. Já tava crescendo. Então, na época, quando eu falei pra ele, olha, eu vou estudar. Ele falou, não. Às vezes o sonho do seu pai era, a gente compra agora mais um caminhãozinho, cada um vai pra uma cidade. Falando, na época, olha só pra você ver, na época a gente fazia isso. Eu já tinha ali 15, 16 anos, a minha mãe me deixava numa cidade, meu pai ficava em outra, minha mãe em outra. A gente pegava 3 festas ao mesmo tempo. Meu Deus. Tomava conta ali, eu chamava... Eu lembro que meus amigos do ensino médio
Às vezes alguns já trabalhavam comigo. Falavam, ó, vamos pegar uma tal festa. A gente faltava quinta e sexta, depois fazia trabalho para complementar a nota. Mas várias vezes a gente já fez isso. Isso era comum, vamos dizer Olha assim. só. Normal não era, mas era Esforçada. comum. Mas, Naquela época às vezes até era, né? É. Todo mundo não era proibido trabalhar mais cedo. Não era. Acho que hoje em dia, acho que não é nem questão de ser proibido, acho que voltou-se os olhos para essa questão e realmente, olhando assim, para mim foi muito importante porque formou o meu ser humano, né? Acho que assim, boa parte dos meus princípios e valores foram construídos trabalhando com meus pais. E que bom que você estava com seus pais. É. Porque por isso você conseguiu os princípios e valores que eles te passavam, né? E para mim foi muito importante porque acho que a base de todo, vamos dizer assim, de todo homem, e homem quer dizer homens, mulheres, Ser acho humano, que né? é estar com a família e para mim foi muito importante essa fase. E aí quando eu fiz 17 para 18, falei para ele falou, não, mas agora que tá fluindo, tá dando certo, você vai sair. Aí eu lembro que ele falou assim, eu e sua mãe nem estudamos? Eu falei assim, pai, mas não é isso que eu tô buscando e tal. Sempre quis fazer direito. Tinha falado pra ele na época. Sempre teve vontade? Quando nasceu? Sempre tive vontade. Foi quando seu pai foi operar ou não? Não foi. A gente tinha uma... Às vezes você conheceu alguém, por que nasceu isso? Olha só pra você ver como que foi. A gente tinha um hábito, que é o seguinte, como a nossa família sempre foi muito humilde, nós trabalhávamos durante o ano. Aí na época em dezembro, ali próximo do Natal, sempre tinha aquelas promoções em São Paulo, lá no Brás. Olha pra você ver que loucura. Aí o que meu pai fazia? Pegava eu, minha mãe... Mas morando lá em Cajuru? Morando em Cajuru. Nossa. A gente ia pra São Paulo de ônibus. A promoção devia ser muito boa, porque é longe, não é? De ônibus dá 6 horas, 7 horas. Mas era uma promoção muito boa. Pegava, na época a gente era em 2 irmãos. Hoje eu tenho 3 irmãos. O outro ainda não era nascido. E aí eu, minha mãe, meu pai e meu irmão montava de ônibus, ia lá e comprava roupa, sapato, para passar o próximo ano. Pro ano inteiro. Era pro ano inteiro. Então você tinha que cuidar bem dos sapatos, você tinha que cuidar bem das roupas. Aí se estragasse. Então a gente ia para São Paulo. E aí eu me recordo, a gente passando, voltando embora, e eu vi um prédio, todo espelhado, bonito e tal, e as luzes estavam acesas ainda. E já era de tardezinha, já era depois das 6 horas e tal, e eu vi o pessoal trabalhando. E aí eu perguntei pro meu pai, o que é isso aqui? Ele falou, deve ser algum escritório de advocacia, deve ser algum escritório de advogado. E aquilo marcou. Falei, cara, que legal, que ambiente bonito. Eu quero trabalhar aqui um dia. Olha, foi basicamente assim. E quando fui amadurecendo, falei, olha, eu quero fazer direito, enfim. Quando eu decidi fazer direito, em Cajuru, a cidade mais próxima maior seria Ribeirão Preto. E aí, como é próximo de Ribeirão, falei, bom, vou para Ribeirão, vou estudar em Ribeirão. Na época, meu pai falou, olha, eu não tenho condição de te ajudar com a faculdade. Porque a gente tinha melhorado de vida, mas a gente não tava ainda, né? Não nesse nível, né? Não tava no nível. E assim, antes ainda. não era qualquer um que fazia faculdade. Não. Hoje a gente tem o Enem, ProUni, que ajuda, né? Isso é um fato. Quando eu fui para Ribeirão, e comecei a estudar em Ribeirão. Eu tinha juntado um dinheiro, trabalhando com meu pai. Falei, pai, eu preciso passar numa faculdade pública, porque senão eu não vou conseguir pagar meus estudos e ia me manter lá. Aí juntei dinheiro e fui fazer cursinho em Ribeirão. Fiz cursinho em Ribeirão. Enquanto isso, você estava trabalhando com o quê? Trabalhava na loja Xavier, que é daqui de Franca, mas eles tinham uma filial lá em Ribeirão. Fechou a loja Xavier? Não, aqui em Franca ainda tem. Em Ribeirão acho que tem uma loja ainda até hoje, há muitos anos. Nossa! Eu lembro da musiquinha, mania de vender barato. E o Sr. Olívio, na época, que quem me deu a primeira oportunidade, né, o Sr. Olívio, que é o proprietário, pessoa extraordinária, fui para Ribeirão, comecei a trabalhar na Xavier e à noite eu fazia cursinho. Nossa. E aí o Sr. Olívio um dia me chamou, falou, olha, você tem perfil, eu gostaria de te oferecer uma oportunidade de participar do nosso processo seletivo para trainee. Na época tinha mais de 40 lojas espalhadas por várias cidades e eu tinha 18 anos. Novinho. 18 anos. Falei assim, olha, Sr. Olívio, o senhor acredita que eu tenho potencial, junto com o pessoal lá, fui participar do processo seletivo. Participei do processo seletivo e passei.
provavelmente eu devo ter sido o gerente mais novo na época, porque eu fui promovido com 18 anos, eu não tinha 19 ainda, para gerente trainee. Ele falou, olha, agora eu preciso que você me ajude a trabalhar, a arrumar essas lojas por onde você vai passar. E aí a gente fui viajando, enfim, viajei por várias cidades, Nossa. ficava 30 dias num lugar, 20 dias no outro, Entendo 60 que se virar dias com os no outro. estudos, carregando os livros. Carregando os livros, carregando livro. E aí um dia eu falei assim, gente, isso daqui não vai acabar não. Isso daqui não vai acabar. Aí eu liguei na época pro meu gerente regional, chamava Clóvis. Eu falei, Clóvis, eu queria ficar fixo numa cidade. Eu quero que você me ajude com isso, porque senão eu não vou estudar. Eu quero fazer direito. E o Clóvis, não, mas não tá no momento ainda. Eu falei, mas já tô um tempo já rodando, já assumi a loja, eu queria saber como é que dá pra gente fazer. Aí ele falou assim, olha, vou pra aí e a gente conversa. Eu falei, não, tudo bem. E na época eu tava em Monte Alto. Ele sentou lá em Monte Alto, ele falou, olha, eu tô vendo que você tá com outros sonhos, né? Eu falei, eu quero fazer direito. Ele falou assim, não, faz administração pra você dar sequência. Eu falei, não, eu quero fazer direito. Eles dois pra você continuar na loja. Queria que eu continuasse de qualquer jeito. Sinal que era um bom funcionário, né? Graças a Deus. E aí, ele falou assim, olha, eu não consigo perceber a curto prazo você ficando fixo num lugar. Aí eu falei, olha, vou fazer o seguinte, vou final de semana conversar com a minha noiva, na época a gente era noivo já, minha esposa. Conheceu ela onde? Em Franca? Ela é de Cajuru. Mas, gente, aí você pegou ela lá de Cajuru e trouxe Peguei ela lá em Cajuru. Eu já namorava com ela antes de vir pra cá, então. Já namorava, a gente namora desde os 18 anos, Fabiola. Arrumou um emprego, foi promovido, falou, vou namorar. A gente namorava desde os 18 anos já. Eu namorava ela já trabalhando com meu pai, na época. 17 para 18 anos a gente já tava, vamos dizer assim... Nossa, gente, isso é bonito, sabe por quê? A gente vê que ela acompanha ele a trajetória inteira. Não foi alguém que surgiu depois de pronto, né? Enfrentou as batalhas junto. Ela, inclusive, chegou a trabalhar comigo na barraca. Olha que legal. Então, assim, a gente trabalhou, a gente conversou. Na época foi um momento delicado, que o pai dela estava passando por um tratamento de saúde. E ela falou assim, olha, eu vou ter que me mudar para São Paulo. Eu vou ficar lá e tal. Vou ter que trabalhar, meu pai tá fazendo tratamento. E aí eu falei assim, pô, então eu também vou para São Paulo. O tratamento do pai dela é de São Paulo. Tratamento oncológico. O tratamento do pai dela foi um tratamento oncológico. Ele foi todo feito em Cajuru, só que a família dela, com a ausência do pai dela ali, vamos dizer assim, precisava, vamos dizer assim, todo mundo precisava trabalhar. E as irmãs dela moravam em São Paulo, ela foi para São Paulo para poder ajudar ali financeiramente também. E durante esse período eu falei assim, então eu também vou para São Paulo. Para São Paulo também vou. Pedi demissão, fui para São Paulo, falei, vamos continuar trabalhando e estudando em São Paulo. Falei, lá eu vou ter mais oportunidades. Sim. Comecei a trabalhar teve lá. Mesmo? Tive oportunidade, mas aí fica difícil o restante, porque a vida em São Paulo é um outro ritmo, né? Tudo é longe, né? Eu saía de casa às 5h40 e eu chegava em casa 11 horas da noite, praticamente. Isso dava que horas? Então, aí eu vi um outro lado, né? Então, eu vi que não dava para se encaixar ali, essa questão do estudo. Comecei a ter muita dificuldade em relação a isso. E num belo dia, estava de férias do trabalho, a gente estava passeando em Cajuru, foi eu e a minha esposa, a gente passeando, minha mãe falou assim, vamos almoçar em Ribeirão Preto? Eu falei, vamos almoçar. Chegamos em Ribeirão e encontramos com o gerente regional da Xavier. E aí ele falou assim para mim, que bom te ver aqui, vai de cá e vai de lá, se cumprimentamos. Ele falou assim, cara, tô precisando tanto de você. Eu falei, como assim? Ele falou assim, é que quando você saiu da empresa, você queria ficar num lugar só, não é? Fixo. Eu falei, exatamente, eu quero estudar, ainda não consegui. Aí ele falou assim, então, eu preciso de um cara como você em Franca. Aí eu falei, Franca? Legal. Já conhecia ou não? Eu tinha passado na faculdade de Direito de Franca. Só que na minha cabeça, antes a faculdade de Direito de Franca, eu falei, faculdade de Direito de Franca, por ser municipal, talvez eu vou conseguir custear. Na época eu não conseguia. Na hora que eu vi a mensalidade, na época eu falei, olha, eu não vou conseguir. Então, peraí, ó. Agora tá chegando num ponto bem interessante da história. A gente vai fazer um breve intervalo, tá bom?
A gente vai fazer um breve intervalo, fica aí que a gente já volta. Tem muita gente com um produto bom, site bonito, rede social arrumada, mas mesmo assim não vende. Sabe por quê? Porque ninguém está vendo. Se ninguém chega até a sua oferta, não tem mágica, a venda não vai acontecer. Tráfego pago é o que muda esse jogo, é fazer sua marca aparecer para quem está pronto para comprar. Quer parar de depender da sorte e do orgânico para poder vender de verdade? Eu tenho uma proposta para você. Eu cuido do seu tráfego enquanto você cuida do sucesso. Topa? Voltamos e vamos dar sequência agora nessa história do Clóvis. Então você encontrou com ele e aí tá precisando de você em Franca. Como é que Encontrei ele e falou, olha, preciso de uma pessoa, preciso de você, lá em Franca, para tomar conta de uma loja especial nossa. Você tem interesse? Eu falei, eu tô bem em São Paulo, não sei se eu tenho interesse, né? Fiz aquele charme. Ele falou, faz o seguinte. Tô bem em São Paulo. Vai pra Franca amanhã e conversa com o Olívio e aí você decide. Eu falei, pô, amanhã? Amanhã. Então tá. Saí de Cajuru, no outro dia, vim pra Franca, sentei com o Olívio, ele falou, olha, como é que tá em São Paulo? Eu falei, é diferente, conversamos. O senhor Olívio, uma pessoa muito sábia. Aí ele falou assim, eu tô precisando de um cara igual você aqui, mas fixo. Eu falei, olha, senhor Olívio, é o que eu queria. Eu falei, eu quero ficar fixo numa loja para eu poder estudar. Aí ele falou assim, mas o que você vai fazer? Eu falei, eu vou fazer direito. Aí ele, não vai fazer administração? Eu falei, não, eu pretendo fazer direito. Aí ele falou assim, não. Bem focado, né? O povo tentava te mudar. Não, ele queria o pessoal querendo me arrastar para administração de qualquer jeito. E aí, ele me apresentou, na época era a loja da Avenida Brasil, foi a primeira loja da empresa, e tinha uma carteira de pessoas que já eram muito antigas. Então, a maioria dos frequentadores lá da loja eram idosos. E eu sempre adorei conversar com idoso, porque eu acho que a sabedoria, o conhecimento que eles conseguem transmitir pra gente é sensacional. Eu também amo, eu valorizo muito isso. E aí, aceitei o desafio, voltei para São Paulo só para buscar minhas coisas. Já comecei, em menos de 20 dias eu estava trabalhando em Franca. E aí comecei a trabalhar em Franca. Naquele ano eu não consegui prestar vestibular, já tinha passado ali as inscrições, e no ano seguinte abriu as inscrições, prestei vestibular, passei, só que eu passei para fazer a faculdade na Unifran. Não tinha passado na faculdade. Não tinha passado na FDF. Falei, bom, eu ainda queria estudar na FDF. Era um sonho, né? Você comentou, ele falou pra mim, gente, que ele tinha um sonho de estudar lá por conta das pessoas que já tinham se formado lá, Isso, né? olhando a história da faculdade, tem grandes juristas lá, grandes pessoas extraordinárias que se formaram lá. Então, era um objetivo de vida mesmo. Falei, olha, eu quero estudar, eu quero passar por onde grandes juristas passaram, que eu tenho certeza que vai me agregar muito pro meu conhecimento. E quando eu fiz o primeiro ano na faculdade, na Unifran, de Direito... chegou a fazer um ano lá. Fiz um ano lá. E aí, quando eu fui fazer a faculdade, quando eu comecei a faculdade, eu já sabia que existia uma prova de transferência. Olha, então, que ela abria... já ficava estudando seus direitos. Ela abria ali uma prova de transferência em alguns momentos. Era do primeiro para o segundo ano, em algumas fases ali da faculdade. Mas aí você teria que fazer um novo vestibular? Teria que fazer uma prova somente das matérias que a pessoa teve lá no primeiro ano. E a grade não batia. Era totalmente diferente a grade da Unifran da grade da FDF. E aí, falei assim, bom, tudo bem. Peguei a grade da FDF e estudava matérias complementares por fora. Então eu estava sozinho, além das matérias da faculdade. Puxado, né? Trabalhando. Trabalhava durante o dia. E aí, à noite, eu ia para a faculdade e no final de semana eu estudava essas matérias. E já era na época que a gente já morava junto, eu e a Lucinéia. E então, me organizava ali, né? Quando foi fazer a prova, abriu a prova, já fiz inscrição. Eu lembro que, assim, foram dias de muitos estudos. Mas eu alcancei a prova de transferência, passei. Aí eu preciso lembrar que eu fui o primeiro colocado na prova de transferência. Olha, parabéns!
porque Isso é realmente importante. é uma prova muito bacana, complicada, porque se trata de matérias diferentes. E no segundo ano que eu já comecei na faculdade de Direito, na FDF eles têm um programa, não sei se ainda existe, mas na época tinha um programa que era um programa do governo estadual, que você se candidatava a algumas vagas para você participar do projeto, chamava projeto Escola da Família. Ah, sim. Então você se Lembro. candidatava ao projeto, caso você fosse selecionado, você trabalhava aos sábados e domingos numa escola estadual e você tinha bolsa integral na faculdade. Olha, integral. Integral. E aí um dia eu olhei para aquilo lá, como eu trabalhava todo sábado e domingo, as pessoas meio que não olhavam para aquelas oportunidades. E às vezes sobrava vaga. Eu falei, gente, vou me inscrever, vou tentar ser selecionado. Me inscrevi, fui selecionado para trabalhar numa escola, que é a Maria Sintra Nunes, daqui de Franca, fica lá no Jardim Cambuí. Então eu trabalhava durante a semana, fazia faculdade à noite, e no sábado e domingo eu ia para a escola trabalhar no projeto Escola da Família. Então assim, e nisso, acho que assim, uns 4 anos que eu pude estar no projeto, foi sensacional. Por quê? Eu tive contato ali, fazendo direito, e tendo contato com as crianças ali da escola, que a maioria são crianças de famílias carentes, Sim. a gente poderia, assim, ter acesso a tudo ali. Eu falo que a realidade da grande maioria dos brasileiros, né? A tese do meu TCC veio do programa Escola da Família. Olha, que legal. E ali, acho que me trouxe também como que eu poderia colaborar com a sociedade. Então, às vezes as pessoas não têm noção, mas o programa Escola da Família, muitas vezes, as crianças que iam lá porque elas teriam uma refeição, que era o que a gente se organizava. Então a gente pegava doações, a gente trazia de casa doce, pão, bolacha. A gente fazia o domingo da macarronada, aí fazia macarronada para eles. Fazia ali, vamos dizer assim, a gente sabia que muitas pessoas ali teria somente aquela refeição no dia. Triste, né? É. É bem triste. E a gente. É um tapa na cara também, né? É. Porque às vezes a gente esquece tanto disso, né? Do quanto a gente é abençoado todos os dias, né? Por ter muito. E quando a gente tem que relembrar, tem que agradecer, né? E para mim foi importante porque foi quando eu comecei a trabalhar na minha vida uma área que talvez anteriormente eu não conhecia, que era o social. O que eu consigo fazer para trazer coisas boas para a sociedade, devolver um pouquinho que eu já recebi. Porque eu já tinha recebido muito. Eu saí de uma família que meu pai não terminou o ensino médio, a minha mãe não terminou o ensino fundamental. Eu já estava estudando, tinha conseguido. É até complicado falar essas coisas, né? Mas eu tinha conseguido entrar no ensino superior, eu estava casado com a mulher que eu amava, eu tinha um teto, ainda não era meu, mas eu tinha um teto. E então eu já era um cara abençoado, né? Vindo de onde eu vim, eu já era um cara abençoado ali. Então, quando eu tive contato com as crianças ali, eu pude ver que não precisava de muito para fazer uma outra família feliz. Sim. Você não precisava, a gente precisava muito pouco, pelo contrário, muito pouco ali. Então, foi muito importante para mim esse momento ali durante o período que eu passei. Eu tinha uma coordenadora lá que se chamava Neuza, que realmente é uma das pessoas que mais faziam pela sociedade ali, sabe? Tem que citar porque realmente ela é uma pessoa sensacional. Então, quando eu pude terminar a faculdade, né, já no final da faculdade, o meu objetivo era ter a aprovação na OAB já no final da faculdade. Eu tinha como os objetivos olhar para a sociedade, falar, eu quero me formar e eu quero fazer diferença. E aí eu queria olhar para isso, falar, eu preciso fazer a diferença de alguma forma. Sim. E eu ainda não sabia qual que era. Isso ficou, né? Falei assim, eu vou fazer diferença. Mas eu ainda não sabia como que eu iria fazer essa diferença. Quando eu fui caminhando para o final da faculdade, eu tinha já muitos amigos aqui em Franca, conhecia várias pessoas, alguns se tornaram empresários, e aí
aumenta ali nosso leque de contatos, né? E quando eu terminei a faculdade, já com a aprovação na OAB, foi muito natural que a maior parte das pessoas que me procuravam, às vezes, era pro ramo empresarial, por conta da minha trajetória que eu tive, né? Só que eu não me sentia ainda completo, sabe? Parece que faltava alguma coisa, né? E primeiro contato que eu tive com o direito da saúde, né? E na época eu trabalhava na advocacia, eu brinco que eu vim da fase já online, né? Porque o último trabalho que eu tive, no final da faculdade, eu trabalhava no consórcio do Magazine Luiza. E eu trabalhei um tempo lá, eu trabalhava na parte online, então eu já tinha contato com as redes sociais. Já era acostumado com essa parte? Já estava ali, vamos dizer assim, já acostumava com as redes sociais, tráfego pago, enfim, toda essa parte de marketing digital, eu já tinha visto um pouco ali. E para mim foi muito importante, porque quando eu saí da faculdade, eu já comecei a atuar no online, então eu já tinha feito o meu escritório digital. Olha, que legal. E que era uma coisa bem bacana para a época, né? Sim. 2013? Isso foi em 2018, 2019. 2018. Isso foi em 2019 já. E aí, quando chegava um cliente me chamava no WhatsApp, eu agendava com ele para um horário que eu não estava trabalhando, porque eu ainda trabalhava na época ainda. Aí o cliente falava, nossa, tá com a agenda cheia. Agendava para um horário. Eu falava para ele assim, olha, para não te atrapalhar durante o seu horário comercial, eu te atendo depois do horário comercial. Aí marcava com ele para 18 horas, 19 horas, para poder atender o cliente. E na época eu já comecei a atuar, vamos dizer assim, com pequenas coisas. E aí, uma amiga minha, na época precisou fazer um pedido de um suplemento para a filha. Uhum. Que ela precisou, a criança tinha nascido com intolerância, e ela foi na farmácia de alto custo, levou a ficha médica, e a médica falou, o pessoal falou, olha, esse leite é muito caro, a gente não fornece, a gente só tem do outro tipo. Ela falou, mas para ela não serve do outro tipo, então só tem desse tipo. Aí conversamos, ela falou, Johnny, mas não é possível. Eu fui lá, ela me falou que eu não tenho direito, eu falei, mas tem direito. Eu já tinha visto isso, tinha estudado, né? Eu falei, tem direito sim. Ela falou que não tem, porque esse daqui, o que eles fornecem lá é só um outro tipo. Eu falei, tá, mas quanto que custa esse leite? Ela falou, olha, por mês, pra época, acho que era uns R$1.200. Eu falei assim, mas e aí? Se a pessoa não tem condição de comprar, a criança Quantas famílias não toma tem, leite? Condição? Acho que assim, recentemente eu vi um estudo que a maior parte das famílias elas vivem hoje com menos de 2 salários. Aí você imagina, R$1.200 é praticamente um salário mínimo. Não vai fazer mais nada. E aí, falei assim, não, mas tá errado isso. Falei assim, se a criança tem direito ao leite, mas o leite que é fornecido não serve para ela, né? E a família não tem condição de comprar, essa criança não pode ficar sem leite, né? E aí, judicializamos o caso. Falei, não, eu vou fazer esse processo para você. Primeiro caso realmente voltado para o direito da saúde, né? Eu brinco que é um caso simplório, até hoje a jurisprudência é muito mais favorável para esse tipo de situação, mas na época era algo assim, né, absurdo. E aí conseguimos eliminar para o fornecimento do leite. E aí eu fiquei curioso, falei assim, cara, quantas famílias não devem ter direito a isso e não sabem? E aí começamos a ter indicações voltadas para essa área. Porque o direito da saúde em si, nós não aprendemos na faculdade. O que nós aprendemos na faculdade? Nós aprendemos que a saúde é um direito constitucional. Todo mundo tem direito à saúde. Isso parece óbvio, né? Mas quando você vai para a prática, a pessoa não sabe que ela não precisa ficar na fila do SUS esperando uma cirurgia. Não precisa? Ela tem a fila do SUS, ela existe, ela é uma realidade, mas tem um tempo que ele não pode ser ultrapassado. E tá na lei do SUS. O SUS tem uma lei, você sabia? O SUS tem uma lei. Existe uma lei que é a lei do SUS. Mas a própria lei do SUS fala que a pessoa que tem esse limite de tempo? A lei do SUS, ela prevê todas as coberturas. E aí, o tempo, ele veio de acordo com a jurisprudência.
Então, hoje em dia, o que nós verificamos? Lá no escritório, eu digo que o tempo ele é de acordo com a necessidade. Uma pessoa que precisa de uma cirurgia, que ela precisa fazer, ou ela morre, o que a gente vai fazer? A gente tem que fazer a cirurgia. Então, todo procedimento que ele não é de urgência, ultrapassado 6 meses, já é uma demora abusiva. Isso eu estou falando no SUS. Se for no plano de saúde, qualquer pedido de cirurgia no plano de saúde, ele tem que te dar, no máximo, em 48 horas um retorno. Em 48 horas um retorno. Se não for urgente, retorno... tá? Tá, mas aí o retorno pode ser: oi, seu José, tô entrando em contato para avisar que a gente já tá dando andamento. Não é assim não. Ah, tá. Então explica. Peraí que eu vou te explicar. explicar. Essa informação é importante. Peraí que eu vou te explicar. Quando a gente começou a estudar, acho que a primeira quando eu comecei a olhar para isso, a primeira lei foi a lei do SUS, que eu fui ver. E o material tinha muito pouco material. Hoje em dia, eu brinco que os advogados que atuam na área, eles são os maiores propagadores de direitos voltados para a saúde. Porque se a gente depender do poder público para trazer essas informações, imagine só, às vezes a cirurgia ou o medicamento que a pessoa precisa custa milhões. Não é interessante para o poder público divulgar isso, né? Infelizmente, deveria ser, né? Sim. Deveria ser, mas não é. E quando eu comecei a entender medicamentos, não só o leite, porque começou no leite. Aí depois foi um presente esse caso para você. Foi um presente. Você se encontrou nisso, né? Se realizou. Foi um presente. Eu acho, a gente já vai voltar nessa parte, mas assim, eu penso que você sentia esse vazio quando era na área empresarial, porque a gente percebe que você tem esse desejo de ajudar pessoas. Não é só estudar direito para ser advogado e ganhar dinheiro com isso. É claro que o dinheiro sempre é consequência de um bom trabalho, e a gente tem sim que receber pelo trabalho. Mas quando você conta a sua história, eu percebo que sempre foi com o propósito de fazer algo. Porque você estava lá na escola, nossa, de que forma eu posso ajudar mais aqui essas crianças? Então, isso é muito bacana. Acho que assim, se cada um de nós pegarmos e devolvermos para o universo aquilo, um pouquinho do que a gente recebe, a gente consegue fazer no mínimo a nossa redondeza, vamos dizer assim, nosso ambiente um lugar melhor. Com sabe? certeza. E aí eu comecei a olhar para isso, tanto é que lá no escritório eu tenho algumas ações pro bono. Então, realmente são ações que a gente não cobra nada do paciente para que a gente possa levar o acesso ao medicamento, de pessoas que ao realmente tratamento. passam por uma grande necessidade, né? Exatamente, pessoas que precisam e que talvez não conseguiriam ter condições de contratar um bom advogado. Porque isso reflete na nossa sociedade. Sim. Quando eu digo que na faculdade a gente não tem ali o direito da saúde, é que depois da faculdade eu fiz algumas especializações. E a pós-graduação eu brinco que é a menor delas. Porque Sério? a pós-graduação você ainda vê ali muita teoria. Mas depois você começa a estudar os livros. Depois você começa a olhar para um paciente, por exemplo, diabético. Qual que é o direito daquele paciente? Bauru, por exemplo, eles conseguiram reduzir a taxa de mortalidade das crianças com um simples gesto. Quando as crianças chegam no pronto-socorro inconsciente ou passando mal, eles fazem um teste do dedinho para verificar se a criança não tem diabetes. Porque a diabetes infantil, ela vem de diversos sinais. Às vezes, formiga no vaso, ela vem ali com pequenos sinais. E às vezes o pior sinal é quando a criança realmente cai ou ela desmaia. E aí, quando chega no pronto-socorro, se não for identificado que aquela criança está com a hipo, ou hipoglicemia, ou hiper, né, que a gente fala, isso pode ser fatal. Então eles conseguiram reduzir a taxa de mortalidade com um simples exame. Que eu brinco que esse exame ele tem que ser lei no nosso país. Deveria. Ele deveria ser lei. A criança, quando chega, se ela ainda não tem o exame, ela tem que ser feito o exame no pronto-socorro, no PS. Então, quando eu comecei a ver esse tipo de situação, eu falei, gente, é muito mais profundo. A lei do SUS, ela traz diversos tratamentos ali. Então, hoje, com crianças, a quantidade de crianças autistas que nós temos, prevê que essa criança ela tem que ter atendimento multidisciplinar.
E nós temos o terceiro setor para ajudar com isso. A APAE faz um excelente trabalho. Realmente. E o profissional multidisciplinar, ele é direito dessa criança. E se essa família não tem condições de pagar um plano de saúde, a prefeitura, o Estado tem que fornecer um médico de qualidade para desenvolver aquela criança, né? Então, começou ali. Mas aí tem aquela dificuldade de laudos, né? Tem. Porque aí o SUS também tem que entregar esse laudo. E eu escuto algumas mães conversarem, eu lembro, acho que foi na natação do meu filho, em algum lugar, que tinham mães falando sobre isso, dessa dificuldade de conseguir o laudo, mas você via que a criança era visível que tinha. Esse diagnóstico, ele tem que ser feito precoce, porque nós temos um negócio que se chama neuroplasticidade. A criança é como se fosse, eu acho que o melhor exemplo é a bucha de cozinha, aquela bucha de lavar louça. Então, quando ela tá nova, ela absorve a água, você aperta, sai bastante. Quando ela vai desgastando, ela já não absorve mais. Então, quando a gente vai chegando com a idade um pouco mais avançada, a nossa neuroplasticidade ela vai reduzindo. Então, a criança, quanto mais rápido ela tiver o diagnóstico, melhor. O diagnóstico, vou dar o exemplo do caso da criança autista, para ficar mais fácil. Ele pode ser feito por alguns profissionais. Por quem? Pelo pediatra, pelo neuro ou pelo clínico geral. O clínico também. O clínico também. E aí, dentro desses profissionais, muitas vezes a mãe não consegue acesso à consulta. Mas é direito dela também a consulta. Olha, gente. É direito também da mãe a consulta. E a consulta até mesmo com o profissional que ela precisa. Então, hoje em dia, o que falta, na maioria das vezes, é conhecimento da população sobre o direito que tem de acesso à saúde. Às vezes eu sou procurado por famílias que me falam assim, Johnny, minha mãe está esperando uma cirurgia, está na fila de espera faz 3 anos. Eu falo, como assim? Então, eu já escutei muito isso. Isso está totalmente errado. Está totalmente errado. É um absurdo isso. A gente vai chamar para um breve intervalo, eu tenho uma dúvida. Tá. Eu vou te perguntar já já. Mas fica aí, gente, porque agora vai ficar ainda mais interessante, viu? Se você quer saber mais do seu direito, fica ligadinho que a gente já volta. Voltamos e agora vamos perguntar mais, né? A gente estava comentando sobre essa questão, né? Tem gente que fica 3 anos na fila de espera. Sim. E eu vou te dar um exemplo. Pessoas oncológicas, às vezes demora. A minha mãe passou por um processo, ainda com plano de saúde, mas depois que ela fez a cirurgia, demorou quase 3 meses para ela fazer a radioterapia. E é assim mesmo, porque assim, a gente ficava preocupado. Na verdade, eu vou separar em dois trechos aqui. O primeiro passo é o seguinte. Para o paciente oncológico, hoje em dia existe uma lei, a gente chama popularmente chamada de lei do câncer, porque na rede pública, o paciente ele tem que ser diagnosticado com até 30 dias. Na rede pública? Na rede pública, ele tem que ser diagnosticado em até 30 dias. Tá, mas aí, vamos supor, a mulher sentiu na mama um nódulo e aí ela precisa... Começa a fazer as investigações ali. Então, em até 30 dias ela precisa ser diagnosticada. Olha, se é realmente o câncer ou não. Na rede pública? A rede pública. Biópsia? Biópsia, ela precisa saber, ué. Mas eu conheço gente que ficou meses. Tá errado. Foi crescendo. E tá errado. Imagina comigo. A minha mãe demorou quase 1 mês. Tá errado, Fabiola. A minha mãe no plano de saúde. Então, não, já a gente vai falar do plano de saúde. Agora você está falando da rede pública, olha só, assim. O paciente oncológico, para você ter uma ideia, por si só, né, eu converso com alguns médicos e o médico fala assim, Johnny, a rede pública, o paciente oncológico, eu não preciso colocar no relatório que é urgente, porque é um paciente oncológico. Todo mundo sabe, né?
mas precisa, tá? Para o judiciário, o juiz fala, mas é urgente? Óbvio que é urgente, mas ela precisa ter um atendimento rápido, tá? No plano de saúde, é um pouco mais rigoroso ainda, tá? A lei dos planos de saúde, ela é mais rigorosa com isso. Então, todo procedimento de urgência no plano de saúde tem 24 horas para te dar uma devolutiva sim ou não. Ó, vai fazer tal dia. Ó, não vai fazer. Por quê? Se for uma negativa, a pessoa tem que buscar outros meios. Já pega o caderninho, gente. Caderninho, caneta na mão. Por exemplo, poucas pessoas sabem, o plano de saúde tem que fornecer para você a consulta, mesmo com um especialista, você liga, faz o agendamento, né? E às vezes a pessoa fala, olha, eu não tenho vaga. É muito comum o pessoal falar, não tem vaga, tem vaga só para daqui 6 meses. E aí, já aconteceu comigo, e eu falei para a atendente, olha, você sabe que é meu direito e que você tem que me fornecer a consulta com o especialista em até 13 dias depois do meu pedido de agendamento? Aí ela, só um momentinho. Já muda. Aí ela me ligou, falou, olha, realmente, vamos agendar para o senhor aqui, ó, para a semana que vem. Então, lá no escritório, uma das nossas premissas é produzir muito conteúdo para levar essas informações para as pessoas, para que elas estejam cientes no dia a dia de como agir, né? Então, tanto na rede pública quanto na rede privada, principalmente na rede privada, porque a rede privada é saúde suplementar, ou seja, ela vem para suprir aquilo que a rede pública não dá conta. E deixa eu te perguntar uma coisa. Você falou de consulta. Aí eu ligo, entro em contato e falo ortopedia, que foi o que aconteceu comigo recente. Precisava de um especialista em coluna. Aí agendava, não, ele é de coluna? Não, ele atende todas as áreas. Porque para coluna é só em janeiro. E que aí? Isso? Só em janeiro. E aí? Nesse caso, aí você tem que ir nesse mesmo. Não, na verdade, você tem o direito de ter um atendimento com o especialista. Se o plano não tiver o especialista para te oferecer, você pode até mesmo fazer uma consulta particular e solicitar um reembolso. Mas aí se eles falam, não, ele é especialista em todas as áreas, a gente sabe que não existe. Especialista em todas as áreas é igual açougueiro. Ele é ortopedista, mas atende todas as áreas. Não, vamos dizer assim, o especialista em coluna, se for uma prescrição para o especialista em coluna, tem que ser o especialista em coluna. O que você pode fazer? Faça uma reclamação na INS. Pode fazer a consulta com um profissional específico e solicita o reembolso depois. Fala, como vocês não estão fornecendo o médico específico que eu preciso, especialista, né, naquela área, então eu vou fazer particular e vou solicitar o reembolso depois. Mas tem que entrar na justiça. Não, você pode muitas vezes, com isso, fazer reclamação direto na INS, enviar os comprovantes e toda a prova ali documental, que a própria INS, ela notifica o plano de saúde para averiguar, e aí, na maioria das vezes, esse tipo de situação você consegue resolver administrativamente. É a primeira vez que eu vejo um advogado falando isso, porque se fosse eu que faço assim, tem que entrar na justiça. Eu brinco que assim, o que dá pra gente resolver de forma administrativa, nós podemos resolver de forma administrativa. É importante salientar que o advogado que trabalha com direito de saúde, ele não quer processar o plano de saúde, não é isso. Ele está ali porque ele precisa defender o paciente dele e ele vai utilizar todas as técnicas que forem possíveis. E principalmente, para chegar mais rápido no objetivo. Se a gente consegue chegar mais rápido de forma administrativa, vamos utilizar isso. Agora, se a gente vai trabalhar, precisa chegar à justiça, que seja de uma forma eficiente também e eficaz para que a pessoa tenha acesso ao tratamento. Que legal, bem interessante. E a área que você atende hoje é bem focada nisso. Hoje, no nosso escritório, eu tenho o prazer de dizer que provavelmente somos o único escritório em Franca. Eu não conheço outro, por isso que eu falo. Eu nunca tinha ouvido falar nessa especialidade, gente. Nós somos o único escritório em Franca voltado para o direito da saúde. Eu falo que a gente fala direito da saúde, porque é mais, vamos dizer assim, específico, mas é o paciente. Então, nós não temos clientes, nós temos pacientes lá no escritório. Então, nós estamos focados realmente em levar para o paciente o tratamento que ele necessita ali. E, para ficar mais próximo ainda do paciente, nós escolhemos uma área, né? Hoje nós estamos localizados na rua Antônio Torres Penedo, número 150, que é no bairro São Joaquim. Do ladinho do hospital, você está do lado do hospital, porque a ideia é facilitar para que as pessoas nos encontrassem, e ali é um ambiente, né, uma redondeza clínica muito forte,
Então, realmente é para estar muito mais próximo dos nossos pacientes. Que legal. Nossa, bem bacana. E aí, tem algumas histórias que você pode contar pra gente de pessoas que, de repente, achavam que não tinham direito e você, sei lá, de alguma forma essas pessoas chegaram pra você e você conseguiu ajudar? Eu tenho hoje, no escritório, acho que daria para falar sobre tudo, sabe? De todas as situações que nós temos lá. Então, nós temos clientes nossos, pessoas que nos contrataram, que são advogados, mas que buscou um advogado especialista em determinado assunto para trabalhar, por exemplo, é muito comum, vou te dar um caso que estamos recente no escritório, de uma paciente nossa que ela contratou o plano de saúde e ela passou mal, 2, 3 dias depois, foi para o hospital e ela descobriu que ela tinha um tumor. Nossa, coitada. Então ela vai passar agora por um procedimento oncológico, enfim. E é muito comum o plano, quando acontece isso, o plano de saúde dizer que é uma doença pré-existente. Porque, foi só 3 dias, a pessoa já tinha isso daí, enfim. Às vezes eles acusam até mesmo de ter sido uma negligência. A pessoa, demorou muito para procurar Sério? ajuda. Infelizmente acontece. Mas é uma doença tão silenciosa, não? É uma doença silenciosa. Então, nesse tipo de situação, nós judicializamos e ela vai ter direito a todo o tratamento. Nossa, que bom, hein? Né? Graças a Deus. Da mesma forma, o livro nasceu de uma Eu situação. queria que você comentasse. Vamos falar do livro, gente. Conta pra gente. O livro nasceu, inclusive, de algumas situações. Quando nós tivemos esse boom de diagnóstico de crianças autistas, que as pessoas, muitas vezes, sem conhecimento, às vezes falam, olha, é muita gente, por que está descobrindo isso? É porque a doença não é uma doença, é uma condição que muito tempo ela foi negligenciada pela mídia ali. A ciência mesmo conhece muito pouco. Verdade. Então, eu conheci um pai que me trouxe uma situação do filho dele, que ele tinha ali... o menino já tinha 5 anos, ele falou, meu filho não fala. Que dó. E a gente estava fazendo um tratamento, o plano de saúde disse que ele não podia fazer outro tipo de tratamento, que era só aquele, e ele ainda não fala. E aí eu falei assim, mas o que o senhor está buscando e tal? O senhor já conseguiu? Ele falou, não, agora ele foi diagnosticado com autismo, mas o plano de saúde limitou o tratamento, porque ele falou assim, olha, é só esse tipo de tratamento que eu forneço. O restante não está coberto pelo rol da ANS, o famoso rol da ANS. E na verdade o rol da ANS ele é exemplificativo, ele não é taxativo. O que eu quero dizer? O rol da ANS é para falar o básico que o plano de saúde tem que cobrir. Quem define o tratamento é o médico, não é o plano de saúde. E o que me comoveu nesse pai foi que ele virou para mim e falou assim, eu quero ainda poder ver meu filho me chamar de pai. Nossa. Você já era pai? Ainda não. O meu tava no forno. Nossa. O meu tava no forno, né? Porque aí dói, né? Hoje dói muito mais, para ser sincero, né? Hoje dói muito mais porque hoje eu tenho meu filho, ele me chama de pai e eu acho que é a palavra que eu mais gosto de ouvir. Sim, durante por isso o que eu dia. perguntei. E isso mexeu muito comigo, né? Você ter uma criança, né? Um pai que fala que o sonho dele é ter o filho, chamando ele de pai, e que não poderia, não estava acontecendo, porque o tratamento não estava avançando, é uma das situações que nos move para eu poder falar assim, cara, ele tem o direito também. Eu sei como que é isso, sabe? Não pode ser um direito, ele não pode ser privado. Não pode ser privado dessa sensação. Assim, é lei, né? E é tudo que a gente quer. A gente quer o quê? Tá na lei, é direito, então nós somos a ponte. Nós somos a ponte para unir o paciente com o direito que ele tem. Nossa, que bonito, né, gente? Eu fiquei hoje, assim, emocionada em alguns momentos, porque a gente vai pensando, realmente tem tanta gente que às vezes perde a vida, porque achava que não tinha direito. Quantas pessoas deixam de ter um tratamento e quando ligam para falar, ó, deu certo, já é tarde, né? Que bom que você existe, que bom que você faz esse trabalho. Eu tenho certeza que está salvando a vida de muitas pessoas. E conhecimento nunca é demais. Quero convidar vocês para seguir nosso Instagram. Nosso Instagram é Portal do Paciente, @Portal do Paciente, que é realmente para trazer notícias, para trazer conhecimento para as pessoas. Importantíssimo. Vai ficar aqui na tela, vocês sigam. E tem alguma mensagem que você gostaria de deixar? Porque você acredita que a gente está conversando aqui, o tempo já acabou? Meu Deus, Faça muito assim. rápido. Sentou, acabou aqui, gente. E tá gostoso, eu ficaria, ó. Eu também ficaria aqui mais algumas horas. A gente tem que marcar a parte 2. É um assunto que eu adoro falar, então eu ficaria aqui o dia todo, acho que uns 2, 3 dias
para tentar esgotar e sempre a gente lembraria de um caso novo. Sim, não, eu acho interessante, de repente, a gente fazer isso de novo, porque eu acho que vai trazer muito conhecimento para as pessoas. É um assunto muito novo. Eu mesma fiquei surpresa com algumas coisas. Tem alguma mensagem que você gostaria de deixar para quem está assistindo a gente? Gostaria de dizer para vocês que o direito à saúde é o mínimo que você e toda a sua família tem. Ele não pode ser limitado, tá? Você tem um direito, busque ele, e na maioria das vezes você não precisa recorrer assim a grandes valores. Hoje em dia, nosso escritório, nós fornecemos conhecimento para a pessoa buscar seu direito até mesmo administrativamente. E se você tiver que contratar um profissional, a forma mais acessível de fazer isso, hoje diversos profissionais, o nosso escritório tenta deixar uma forma acessível para que nós fornecemos o melhor direito, a melhor atuação e o melhor custo-benefício que essa família precisa. Doutor, muito obrigada. Eu gostei muito, de verdade, de todo esse conhecimento que você trouxe aqui pra gente hoje. Eu acho que vai virar uma chave aí na mente de todo mundo. E se você tem dúvidas, entre em contato com o doutor, acesse a rede social dele, busque informação, não se deixe levar para aquilo que o próprio convênio diz ou que outras pessoas estão falando. Talvez você conheça alguém que falou, minha mãe não conseguiu, não teve direito. Às vezes até porque não era um advogado especializado na área, né? Que pode acontecer muito. Hoje você conhece alguém especializado nessa área, que eu, sinceramente, gostei muito de conhecer, então, muito obrigada, viu? Obrigado, Fabíola, é uma honra estar aqui com vocês. Bom, pessoal, é isso. A gente vai ficando por aqui e até o próximo Senta que lá vem história. Você conhece a Saia Justa? Uma loja voltada para o público feminino com lançamentos diários das principais tendências da moda para você. Eu sou a Vânia Matias e será um prazer recebê-las em nossa loja. Tem muita gente com produto bom, site bonito, rede social arrumada, mas mesmo assim não vende. Sabe por quê? Porque ninguém está vendo. Se ninguém chega até a sua oferta, não tem mágica, a venda não vai acontecer. Tráfego pago é o que muda esse jogo, é fazer sua marca aparecer para quem está pronto para comprar. Quer parar de depender da sorte e do orgânico para poder vender de verdade? Eu tenho uma proposta para você. Eu cuido do seu tráfego enquanto você cuida do sucesso. Topa?